Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós somos a equipe LEG. Me chamo Gabriel Martini e vou apresentar o grande Auto Smoke Selector, ou ASS, a mais nova revolução na produção de tabaco. Por muito tempo, os grandes e pequenos produtores de tabaco sofrem com um problema na produção: a falta de automação de serviços repetitivos. Tarefas importantes como analisar a qualidade das folhas, fazer a separação de acordo com essa qualidade e pesar os fardos de folhas da produção são feitas manualmente e geram custos a mais e também dão margem para erros humanos de análise e lesões de esforço repetitivo para os funcionários. Nós propomos o seguinte: esqueçam esse modelo de produção ultrapassado. Implementamos um modelo de esteira separadora que faz desde a separação das folhas até a pesagem delas de acordo com suas qualidades, que são julgadas por um sofisticado algoritmo de análise de cores. Basicamente, o trabalho do produtor passa a ser somente de colocar os grupos de folhas na esteira e, após isso, pode esquecê-las. Nosso sistema faz todo o resto. Nosso projeto consiste em uma esteira com vários componentes interligados. Para a função da câmera, temos um componente chamado ESP32Cam, que faz a captura das folhas de tabaco curadas. Essa câmera manda os dados recebidos para um Arduino. No computador, temos instalado um aplicativo que, de acordo com os parâmetros de necessidade do usuário, faz análise da imagem e julga essa imagem, como sendo de qualidade boa ou ruim. O algoritmo analisa a imagem com um sistema de média ponderada, onde as cores mais centrais da foto têm um peso maior na média, e, portanto, se a cor predominante da foto for considerada boa, o fardo será considerado bom. O nosso aplicativo é feito pensando no usuário. É totalmente customizável, desde a área onde os pesos são maiores até a saturação aplicada na foto para melhorar o realce das cores. Após todo esse trâmite no computador, o Arduino aciona um separador, que força o grupo de folhas a ir para o local designado de acordo com a qualidade arbitrada. No final do sistema, foram implementadas balanças que fazem a pesagem do grupo, e então, o peso total do grupo pode ser aferido facilmente pelo usuário. Para a detecção de movimento da esteira, utilizamos um sensor ultrassônico que é responsável pelo sensoriamento. A esteira é basicamente um motor DC, responsável por mover os itens colocados em seu início para que possam ser analisados ao realizarem o trajeto planejado. As balanças foram implementadas utilizando células de carga e comunicam-se com o Arduino para aferimento do peso no aplicativo. Quanto ao Arduino, ele é o maestro da integração de nossos sensores e autodores. Ele facilita tudo e orquestra os sinais para operarem um complementando o outro. O Arduino é um hardware extremamente confiável e reconhecido na indústria de eletrônica, e também tem um grande suporte para a resolução de problemas. Todos os dados que são passados via Wi-Fi são feitos utilizando-se da estrutura Wi-Fi embutida no ESP32Cam. Apresentando a parte física do projeto Auto Smoke Selector. É uma esteira por onde passarão os fardos de folha que serão classificados como bom, ruim e posteriormente pesados. A parte mecânica é composta por uma esteira, uma rampa, uma haste seletora e duas caixas com função de balança. A parte eletrônica é composta por um ESP32Cam, um Arduino Uno, um sensor de distância HCSR04, duas células de carga com sensores de peso, um conversor de nível lógico de 3.3 para 5 volts bidirecional, um IRF520, que é um controlador PWM para motor DC, um potenciômetro, um servomotor 9G e LEDs para iluminação. Após iniciado, o fardo é colocado no início da esteira. Quando detecta um item, tira uma foto, envia para o servidor que irá verificar a qualidade da planta e retornar para a esteira. Após receber a resposta do servidor, a haste seletora é posicionada conforme classificação e direciona o fardo conforme classificado, que irá deslizar pela rampa até as caixas corretas para a pesagem do montante separado. A comunicação com o servidor é feita via Wi-Fi pelo ESP-Cam. Ele fica elevado na esteira e protegido por paredes para preservar a imagem da interferência da luz ambiente. Os LEDs para a iluminação são posicionados próximos ao ESP. Através do potenciômetro é possível regular a luminosidade. O Arduino é responsável pelo controle do servomotor, da haste seletora e pela captura dos pesos pelas células de carga. Ele se comunica via serial com o ESP32. Esta é a montagem da parte eletrônica com o Arduino. Ele está conectado às duas células de carga com os sensores de peso e também está conectado ao servomotor através do pino 6. O sensor de presença HCSR04 está conectado diretamente no ESP32.
Para a comunicação serial entre o Arduino e o ESP32, utilizamos um conversor de nível lógico de 3,3 para 5 volts bidirecional, pois o ESP trabalha com 3,3 volts e o Arduino com 5 volts. Utilizamos para a comunicação do Arduino os pinos 10 e 11. Então, para explicar melhor como tudo se integra, temos os diagramas UML. Primeiramente, começarei com o diagrama de casos de uso, para termos uma ideia geral de como o sistema funciona como um todo. O usuário, usando o aplicativo AutoSmoke Selector, é capaz de configurar, visualizar e manejar os arquivos do aplicativo. Se focarmos um pouco no visualizar, vemos que o objetivo dele é simples, apenas pegar as informações do ESP32 e obter o peso das balanças. No caso, o caminho do configurar inclui algumas partes mais avançadas. Para a pessoa configurar o aplicativo, ela precisa visualizar o que está acontecendo e precisa ser capaz de tratar das configurações. Obviamente, o processo é bem mais avançado e complexo na prática, mas o resultado final simplificado é este. O arquivo é o caminho para importar, exportar e salvar as imagens do ESP32CAM. Você pode usar o abrir imagem para abrir um arquivo que você queira usar para configurar em seguida, ou definir caminho para salvar imagens, para ter um lugar especial com as imagens do ESP32CAM e, finalmente, exportar ou importar configurações. O computador é responsável pela parte de armazenamento e configuração do aplicativo, enquanto o ESP32CAM é o meio para informação do que está acontecendo na prática. Agora, indo para o fluxograma, temos uma visão mais detalhada do comportamento geral tanto do computador quanto do ESP32CAM. Primeiramente, começando no computador, vemos que quando você inicia o aplicativo, a primeira coisa que ele começa a fazer é procurar o ESP32CAM. Considerando que você está seguindo paralelamente no ESP32CAM, temos que os primeiros passos dele são iniciar a Wi-Fi e esperar o computador também. Depois que eles se encontram e finalmente entram num acordo, vemos que eles criam uma conexão TCP e começam finalmente a conversar. O trabalho do computador, como podemos ver, se resume a sempre verificar se o usuário tem alguma interação que exige informação. Se sim, envia imediatamente o pedido, se não, verifica se há alguma imagem para receber. O recebimento da imagem acontece de forma assíncrona, sendo possível ter comando de ambos os lados no meio de uma transferência. Quando há imagem, o computador imediatamente processa e responde com seu cálculo de cor predominante previamente configurado pelo usuário, ou configuração padrão, caso contrário. O ESP32CAM, por outro lado, ao invés de ter um usuário pedindo informações, ele verifica se há tarefas para fazer pelos seus sensores e comandos recebidos do computador. Se o sensor da esteira acionar, ele começa o envio da imagem, ou então, se há comando do computador, ele faz o que o computador mandou, tudo de forma assíncrona. Agora, indo para a parte mais detalhada, a construção do aplicativo no computador foi feita com diagrama de classes. Podemos ver que tudo está interligado, extremamente acoplado, mas não exatamente muito coeso. Isso se deve ao fato do código ser extremamente objetivo e simples, facilitando a manutenção e depuração em caso de falha. Para fechar, precisamos falar sobre os problemas que tivemos no caminho do projeto. Com base na análise de riscos feita na primeira apresentação, tivemos o azar do primeiro problema ser a queima do cérebro do nosso projeto, o ESP32CAM, que infelizmente tinha parado de tirar fotos sem motivo lógico. Isso atrasou o nosso projeto um tempo, mas em seguida, não exatamente como imaginado, tivemos alguns problemas com o envio de fotos e dados do ESP32 para o computador. No final, acabamos contornando este problema com o uso de um Arduino, pois identificamos a razão como sendo o conflito de bibliotecas. Felizmente, não tivemos outros problemas, tirando os atrasos devido aos 2 problemas de maior impacto previstos no projeto mencionados anteriormente.